isso tudo, acabamos de criar esse grupo, e eu vou deixar aqui o link, e todo dia você vai estar recebendo ali uma palavra, uma mensagem, uma orientação sobre autocuidado. Isso me ajudou, estou nesse grupo, o que eu tenho para vocês está mudando minha vida e eu desejo que mude também a sua. Como que eu posso sair da situação que eu me encontro hoje? Lá você vai ter esse apoio. Se você não teve hoje, você terá. Fica aqui neste grupo e faça parte das galáxias. Eu já tive depressão, não foi profunda, não foi muito tempo, foram alguns meses, mas foram uns dias terríveis na minha vida. Como eu sempre falo, né, em alguns dos meus testemunhos, eu era uma pessoa que eu queria viver isolada das pessoas, trancada num quarto no escuro, não queria falar com ninguém. Quando estava perto das pessoas, queria não estar perto delas, e quando eu estava só, eu queria alguém do meu lado, porque eu me sentia só. A partir do momento em que eu decidi a me erguer. E hoje eu estou onde eu estou, porque eu saí desse quarto escuro. Saia dessa escuridão, se você ainda tiver, espero que não esteja, mas se você ainda estiver nessa escuridão, saia dessa escuridão. Comece a se enxergar, como eu sempre falo, da forma que Deus se enxerga. Não se enxergue como você se enxerga, mas se enxerga como Deus se enxerga, como Deus te vê. E Ele vê além do infinito, Ele sabe o que está escrito. Você não conhece o seu futuro, mas Deus conhece, Ele tem algo lindo na tua vida. Se ama. E para finalizar aqui, vou realizar a parte do meu autocuidado, né, meu povo? E o que eu falei aí pra vocês é a pura realidade. Se ame e se cuide. Muitas pessoas deixaram aí essa enquete, né? Como eu falei, top 1, top 2, top 3. Depressão, relacionamento tóxico e depois que virei mãe. Mas não importa a situação que você está hoje, se encontra hoje. Busque se cuidar. Como diz aqui a minha pastora, se você não se cuidar, vai chegar uma hora que você vai penar. Vai precisar e já era. Então, bora se levantar, bora se cuidar. Eu já tô me cuidando aqui, vou cuidar logo que eu tô com sono. Tchau. Essa daqui foi mais forte ainda. Quando foi que você deixou de se cuidar? Quando eu perdi o meu bebê. Há muitas das vezes a perda, não só de alguém que se foi, que a gente muito amava, mas da gente mesmo. Tem pessoas que vão embora e parece que leva a gente junto. Mais uma palavra eu digo pra você, amiga. Infelizmente, né, meus sentimentos pra você. Você perdeu o seu bebê, que Deus possa confortar teu coração. Mas a vida continua, segue em frente, porque muito mais o Senhor tem para a tua vida. E saiba que Deus, Ele está no controle de tudo e sabe o motivo dele ter levado o seu bebê. Nós não entendemos o propósito de Deus, o que Deus faz, nós só vamos entender depois. Mas segue sua vida, se cuide, se ame, realize aquilo que você gostaria de realizar e ainda não conseguiu, viva, tá bom? Porque o tempo do seu filhinho, infelizmente, já passou, mas o seu ainda não passou, o seu ainda continua, então segue a vida. Depressão, relacionamento tóxico e depois que virei mãe. Calma que não sou eu. Aqui é o resultado da enquete, meu povo, que eu não sabia que ia ter tanta resposta nessa enquete. Aí eu fiz um resumo geral e fiz um top 3. E no top 3, quem está? Depressão. Eu deixei de me cuidar depois que eu entrei em depressão, realmente. A depressão causa isso nas pessoas. Muitas delas desejam tirar suas vidas, não desejam mais viver, não tem motivo para sorrir. Quem dirá para se cuidar? Segundo, né, no top 3, pessoas que tiveram um relacionamento tóxico. Muitas delas responderam assim: eu era feliz, eu era linda, mas depois que me envolvi com a pessoa errada, deu tudo errado. E é a realidade. O que começa errado não tem como dar certo. E se envolver com pessoas erradas é exatamente isso. Relacionamentos tóxicos. Isso não é só para um relacionamento entre um casal, mas também amigos, né, colegas de trabalho, até familiares. Isso causa nas pessoas aquele desprezo. Elas se sentem oprimidas. Tem mulheres que vivem um relacionamento tão tóxico, que elas não têm desejo de se cuidar, de se arrumar, porque elas não são amadas, elas não se sentem amadas por aquela pessoa. E ela pensa: para que eu vou me arrumar? Para que eu vou me cuidar se a pessoa que eu desejo que me olhe, ela não me vê como eu gostaria que ela me visse? Mas ela me vê de um jeito totalmente diferente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, minha querida. Ame a si primeiro. A Bíblia fala: primeiro ame você, depois você ama o próximo. Então primeiro se cuide, se ame, se valorize. Não viva dependente emocionalmente dessa pessoa. E no top 1, depois que virei mãe. Realmente, a maioria das mulheres falaram, né, que depois que viraram mães, elas deixaram de se olhar porque elas acabam se doando demais para o filho. E realmente o filho, ele carece daquela atenção, daquele cuidado, sabe, daquela entrega. Só que mesmo assim, você tem que tirar um tempo para você. Tá bom? Filho, ele não é peso, ele é bênção de Deus. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor.
cuide da sua herança e cuide de você, porque você tem que estar bem para cuidar dessas pessoas. Olha essa daqui, ó. Nunca me cuidei. Infelizmente, na igreja existia o tal do uso e costume. Comecei com 23. Realmente, tem algumas igrejas que elas são um pouquinho rígidas, né? Não todas, mas elas seguem essa doutrina de que as mulheres não devem se cuidar, que as mulheres não precisam usar isso, usar aquilo, cortar um cabelo, vestir uma roupa que lhe agrada. Realmente. E acaba que as mulheres se sentem oprimidas, se sentem presas, não se sentem ali à vontade para poder cuidar de si próprio. Mas a palavra de Deus ela vai falar sobre usos e costumes no sentido de que você tem que andar prudente, de que você tem que andar simples como a pomba e de que você tem que andar na ordem e na decência. A palavra de Deus ela é clara e ela fala sobre isso, né? Sobre você ter uma ordem e uma decência. Só que não é necessário ir a um extremo a tal ponto de você não se cuidar. Tá bom? Então, se você não ultrapassa essa ordem, essa decência, tá tudo bem, arrocha o nó. Vigia e se ame. Quando foi que você deixou de se cuidar? Mais uma caixa de perguntas, ela respondeu aqui, ó. Quando eu engordei. Muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas que eram magras e acabaram ganhando peso, elas se sentem tristes, elas se sentem desanimadas, até para fazer uma física, uma academia, fazer uma caminhada, não tem mais motivação. Mas eu vou lhe dizer, minha amiga, se motive, se erga, e não importa o peso que você está hoje, você é linda. Tem até uma música que diz assim, ó. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Você é linda. Tá bom? Se ame. E uma forma de você se amar é exatamente essa. Ter um autocuidado por você mesmo. Se cuide, tá bom? Nunca é tarde para você voltar a ser quem você era. E dessa vez, detalhe, melhor versão. Não é a versão anterior. Então seja você sua melhor versão e não se prenda, não se trave, não desanime, mas persevere. Ok, esse comentário, né? Eu acabei dando tudo de mim e deixei de me cuidar. Isso é a pura realidade. Então, a palavra de Deus ela vai dizer assim: ame o próximo como a ti mesmo. Primeiramente, você se ama. E se cuidar é se amar. Eu não me amava nesse sentido. Eu achava que se amar não tinha nada a ver com se cuidar. Para mim, tanto faz como tanto fez. Mas, de uns tempos para cá, eu percebi a importância e a necessidade, não só do físico, mas principalmente por dentro. Porque quando você se renova, se cuida, você se sente melhor por dentro, você sorri mais. E muitas das vezes, mulheres estão tristes por conta disso. Elas precisam sorrir mais, só que quando elas se olham no espelho, aquilo que elas desejam ver, elas não veem. Isso porque o tempo que elas tinham para se cuidar, elas estão gastando esse tempo em outras coisas e que às vezes não vai te trazer retorno e nem compensa. Então, se ame. Respondendo a primeira enquete, na verdade, caixinha de pergunta. Quando foi que você deixou de se cuidar? A partir dos meus 12 anos, todo mundo me criticava. Falava da minha aparência, né? Que essa seguidora falou. Parece muito comigo, quando eu era criança. Sofri muito isso, principalmente na escola. Na escola, o pessoal falava muito de mim, do meu cabelo. Até porque eu era muito magra, mais magra do que eu já sou. Olha como eu tô chique, bonita. E as pessoas me criticavam muito. E isso me afetou. Até um tempo desse. Porque até um tempo desse eu não me valorizava exatamente por isso. Traumas do meu passado. Eu me sentia incapaz de estar em um padrão em que o mundo hoje exige. E eu pensava, mas eu não tenho dinheiro, não tenho isso, então deixa pra lá. Mas eu aprendi a me amar, lendo a palavra de Deus. E me amar também é me cuidar. E aprendi a vencer esse meu trauma. Então, minha querida, vença seu trauma e se ame e se cuide. Gente, boa tarde, quase boa noite, que Deus abençoe vocês. Eu tava sumida, mas eu apareci na correria, né? E tô passando aqui rapidinho, porque eu quero agradecer a todos os comentários de vocês. Ontem foi postado aquele vídeo e tem muito mais, isso ali é só o começo, viu? Glória a Deus. E eu tava lendo ali os comentários e eu fiquei tão feliz, porque é tão bom quando as pessoas, elas torcem por você, né? Eu não sabia que vocês torciam tanto assim pelo meu autocuidado, né? Pode-se falar assim. Mas eu pude ver nos comentários que vocês se importam comigo e desejam o meu bem. Então eu tô muito feliz. Não tem como eu responder todos os comentários de todo mundo, por isso que eu venho aqui nesses stories agradecer a todos vocês que foram lá, que comentaram e acreditem. Tem muito mais vindo por aí. Sou muito grata a Deus pela sua vida. E vou deixar aqui uma enquete para vocês, tá bom? Respondam essa enquete. Deus abençoe.